Pessoal, assim ó, eu não iria fazer esse vídeo, mas depois de assistir o primeiro episódio da Miss Marvel, eu tinha que falar a respeito. Porque assim ó, como é bom estar errado de vez em quando. Porque assim ó, eu fui totalmente surpreendido com esse primeiro episódio. Eu não esperava que fosse ser tão bom assim. Ele me pegou de surpresa e genuinamente, com coração, com uma ótima fotografia, uma ótima direção, uma história humilde de adolescente, com seus problemas de adolescente, mas que funciona, principalmente por causa dos pais da Kamala Khan e da própria Kamala Khan. E assim, ó, eu digo que eu estou surpreendido, porque tudo que envolveu o marketing dessa série antes do lançamento dela foi um negócio extremamente preocupante pra mim, porque começou com esse negócio que eles iriam mudar os poderes da Miss Marvel. Porque nas HQs, a Miss Marvel é uma inumana, e ela tem o poder de se esticar, como Reed Richards, e também tem o poder de se transformar em outras pessoas. E os poderes dela nas HQs, gente, é perfeito. Quem leu as HQs dela sabe o quanto que os poderes dela são uma metáfora para o crescimento dela. É extremamente importante para a HQ dela ela ter o poder de transformação, ela poder se esticar, porque o roteiro da HQ ele é muito bom, porque ele coloca a Kamala Khan em situações que o poder e a mente dela acabam afetando o que ela vai fazer. E acaba sendo uma grande metáfora sobre crescer, de querer ter um corpo ideal e nem sempre isso ser a solução. O poder de transformação dela, que confere a ela uma grande liberdade dos pais porque ela pode se transformar, às vezes afeta diretamente a questão da proteção dela. E ela acaba se colocando em risco por causa disso. É uma HQ de origem muito boa, que trabalha muito bem a origem dos poderes dela. E quando veio esse papo que os poderes da Kamala Khan na série seriam através de um bracelete, e o bracelete dela teria o poder de construir objetos à la Lanterna Verde, cara, imediatamente o meu hype pra série foi quase pro zero, assim, pum, lá pra baixo, porque eu não tinha nenhuma confiança que eles iriam fazer nada menos do que o genérico com isso. Essa era, de fato, a minha preocupação, porque eles estavam pegando uma personagem que tem todo esse background dos poderes nas HQs e estavam dando uma joia pra ela transmutar objetos e virar uma super-heroína. E é por isso que o hype pra essa série tava um pouco baixo pra mim. Também não ajuda o fato das séries recentes da Marvel, como Cavaleiro da Lua, Gavião Arqueiro, não terem sido nada demais pra mim, que eu acho que sinceramente eram séries que poderiam ter ousado muito mais, terem uma identidade visual muito mais marcante e ter uma história que genuinamente eu me importasse um pouco mais com os personagens que estavam ali. Mas bem, saiu o primeiro episódio de Miss Marvel e eu fui assistir com zero expectativa. E eu saí muito surpreendido, porque apesar deles terem modificado essa origem dos poderes dela, e de fato ser esse bracelete que confere os poderes pra ela, eles acabaram compensando isso daí com uma história que tem muito coração, com um casting muito carismático. Os pais da Kamala Khan são excelentes. E a atriz que faz a Kamala Khan também é perfeita pro papel. Ela é a Kamala Khan perfeita ali, incorporada nas atitudes, do jeito que fala, do jeito que caminha e do jeito que manifesta os poderes. Acaba sendo absolutamente genial por causa dessa caracterização e o jeito que o roteiro controla os personagens, colocando ele em situações muito boas pra gente criar uma empatia e se importar com eles. Esse é o grande mérito do primeiro episódio. Em 40 minutos, a gente passa a se importar com os pais da Kamala Khan e com a Kamala Khan também. Os outros personagens já são um pouco mais genéricos, mas os principais, que é a família dela e ela, é o que tem que funcionar e é o que o roteiro brilha. Mas assim, ó, não é só por causa disso que o episódio foi bom. Porque assim, ó, teve uma outra coisa que nesse episódio acabou brilhando bastante e que assim, ó, algumas pessoas não valorizam tanto, mas é importante, que se chama direção. Esse primeiro episódio teve mais direção que todos os últimos 15 episódios somados das séries da Marvel. Gente, a abertura da série é de uma dedicação, de uma visão perfeita de quem sabe o que tá fazendo. Fazer esses movimentos de câmera, brincar com coisas que estão ali, com coisas que estão no computador, pra criar aquela visualização dos Vingadores. Pô, velho, isso é criatividade. Isso quem faz é quem sabe fazer. Exige preparação, exige tempo, exige visão. E os diretores desse primeiro episódio mandaram bem demais.
demais. Teve uma cena desse primeiro episódio que acabou viralizando na internet, que é um behind the scenes da câmera numa grua fazendo um movimento de 360 e seguindo a Kamala Khan. E daí a gente tem a cena do behind the scenes e a gente tem a cena de como que ficou no seriado. E o pessoal elogiando, né, que essa cena não tem fundo verde. Claro que é uma piada. Mas vejam só, esse primeiro episódio, que foi tão bom assim, ele não teve muitos efeitos especiais. Ele foi basicamente Kamala Khan com seus colegas, com a sua família, reagindo ao mundo dela. E no final do episódio, quando ela vai para aquela Comic Con lá dos Vingadores, ela acaba manifestando os poderes. O uso dos efeitos especiais acabou sendo o mínimo. E vejam só como que foi bom pro seriado. Porque quando a gente não tinha efeito especial, a gente tinha uma câmera criativa dos diretores pra puxar o melhor que a narrativa tava exigindo. Porque assim, ó, essa câmera que fica seguindo a cabeça da Kamala Khan, ela não é aleatória. Ela tem um significado narrativo. Como o próprio orientador da Kamala Khan falou, de que ela tá sempre com a cabeça nas nuvens. Logo, nada mais criativo do que a câmera seguir a cabeça da Kamala Khan, tentando mostrar o que ela tá pensando, o que ela tá imaginando a seguir. A imaginação dela é uma coisa muito fundamental para a história, porque é o que faz a gente se identificar com a personagem. Porque todo mundo já foi adolescente, todo mundo já foi criança, e todo mundo já bolou trilhões de aventuras pensando em como que seria legal ter uma aventura com o Batman, com o Superman, com o Homem de Ferro, Capitão América, sei lá. Mas todo mundo já passou por uma fase parecida com essa da Kamala Khan. E é por isso que essa identificação da imaginação dela é tão importante para a personagem, porque é uma das coisas que destaca ela. E quando você usa a fotografia para expressar isso, você está fazendo storytelling criativo. Você tá fazendo cinema. Então o primeiro episódio dessa série da Miss Marvel, ela acaba surpreendendo, não porque no final das contas a mudança dos poderes não foi tão prejudicial. Não, porque a gente ainda não sabe qual que é a extensão dos poderes dela. Talvez prejudique no futuro, talvez não prejudique, ainda não tem como saber. Mas eles acabaram compensando isso com uma ótima caracterização de personagens, na qual esse sempre foi o ponto forte das HQs da Marvel. Personagens cativantes, personagens com problemas, que a gente se identifica com eles. E uma fotografia e direção muito acima do padrão Marvel. E esse é um negócio que a Marvel não costuma fazer. Ali o Cavaleiro da Lua, ele tentou fazer umas coisas diferentes ali no primeiro episódio. Lá no episódio 3, 4 já não tava mais nem aí com a fotografia do Cavaleiro da Lua. Gavião Arqueiro, a fotografia é o beabá da fotografia. O Loki, sim, tem uma fotografia boa, mas eu acho que a direção nesse episódio da Miss Marvel acaba estando nesse mesmo nível da série do Loki. E o resultado dessa fotografia esforçada e competente resulta num episódio que é muito gostoso de assistir. Pega, por exemplo, o negócio das mensagens de texto. Podem prestar atenção, todo filme da Netflix para adolescente tem esse dilema de como que a gente mostra mensagens de texto no cinema. É um dilema clássico moderno dessas coisas de adolescente. E os caras sempre tentam quebrar a cabeça, colocando um negócio espelhado, colocando meio transparente, colocando o visor do celular do lado. Eu já vi 1 trilhão de maneiras de mostrar coisas de mensagem de texto, tanto em séries e filmes. E essa série acabou sendo uma das mais legais. Principalmente ali aquela cena que o Bruno volta de bicicleta até o local onde ele trabalha e mora, e a câmera vai seguindo num take contínuo, e a gente continua vendo as mensagens através das coisas que estão no ambiente. Acaba sendo um uso mais orgânico desses efeitos especiais. E claro, eu também não posso esquecer que fotografia é uma parte do produto. E é exatamente por isso que eu citei os pais da Kamala Khan. Assim, ó, a atriz da Kamala Khan tá excelente, ela tá exatamente a ideia da Kamala Khan, mas pra mim, quem roubou o show nesse primeiro episódio foram os pais da Kamala Khan. Inclusive, eu acho que isso daí foi uma coisa que eles melhoraram em relação à HQ. Porque o pai da Kamala Khan na HQ é um cara que trabalha no banco, super fechadão, super travado. Eu gostei muito mais da abordagem da série nesse primeiro episódio, porque mostra que o pai dela, apesar de ser um cara super, hiper, mega protetor, ele ainda assim super se preocupa com a filha dele. Ele quer que ela vá pra Vingadores Com lá, mas ele quer estar com ela. E é isso que resulta talvez na melhor cena desse primeiro episódio, que é a cena que ele aparece vestido de Hulk, a Kamala Khan, como todo e qualquer adolescente, desabafa, dizendo que não quer ir com seus pais porque vai ser vergonhoso e tudo tal. Todo mundo já passou por um negócio desse, só que a questão é que o pai dela fica muito triste com isso, né? Talvez ele tava vendo toda essa oportunidade pra ficar mais tempo com a filha dele, que talvez ele nunca fique com ela. Então a gente acaba entendendo mais as motivações do pai, as motivações da mãe,
Por que eles estão desempenhando esse papel? Por que a Kamala Khan tá desempenhando esse papel também? Acaba sendo uma coisa meio complexa que justifica as ações de todos os personagens. E eu gostei muito disso. É por isso que, pra mim, o seriado ele começou muito bem, porque esse trio de personagens, pai, mãe e filha, realmente tá bem legal de acompanhar. Tá, beleza, mas isso foi o que eu gostei. Deixa eu falar assim, ó, do que eu talvez não tenha gostado tanto. E que, bem, eu estaria mentindo se eu dissesse pra vocês que eu achei que a ideia dos poderes acabou se justificando 100%. Eu acho que ainda não se justificou 100%. Eu tenho sim uma preocupação do negócio dos poderes dela vir de um bracelete, mas eu não acho que a cena em si que ela ganha os poderes tenha ficado ruim. É só que daí eu olho pra HQ e eu lembro que na HQ acaba sendo muito melhor. Porque assim, ó, dá aquela névoa lá que cria os inumanos na Marvel, e ela tá no meio da cidade, ela é exposta à névoa e tudo mais, ela ganha os poderes. Só que antes dela acordar, ela tem uma visão com os heróis da Marvel. A Capitã Marvel, o Capitão América e o Homem de Ferro. E assim, ó, pra mim eles perderam uma grande oportunidade de fazerem um negócio tipo esse, né? Que ela fica inconsciente, tem uma visão com os heróis dela, e os heróis dela passam um sermão tipo os pais dela, e ela aprende com os heróis dela. Depois ela aparece ali com o visual clássico da Miss Marvel, e a história ali da HQ faz ela perceber que não adianta ela ter o cabelo loiro mais bonito, dela ter o corpo perfeito. Não é isso que realmente importa, e tem coisas que incomodam ela. Toda essa parte ali da HQ é muito bom. E assim, ó, eu entendo que estão fazendo isso com um bracelete, mas talvez dava pra fazer tudo isso com um bracelete também. Pois, sem falar que eles acabam perdendo uma grande oportunidade, que eu até fiquei surpreso que a Marvel não fez. Porque eles poderiam colocar Capitã Marvel, Homem de Ferro e Capitão América num cameo super legal ali na visão dela, na ilusão dela. Eu jurava, eu tinha 100% de certeza que eles iriam fazer isso. E não fizeram. Mas assim, ó, apesar disso tudo, ainda é o primeiro episódio. Eu não pude deixar de ter uma vibe de Stargirl também. Porque todo mundo sabe, eu amo Stargirl. Fiz aqui um vídeo de 20 minutos quase chorando a primeira temporada de Stargirl. E eu acho que esse primeiro episódio da Miss Marvel lembra muito o primeiro episódio da Stargirl. Talvez seja até superior, porque ele tem essa fotografia a mais, esse orçamento a mais, que a Disney acaba possibilitando pra eles. E a questão toda é que eu comparei Stargirl com Sakura Card Captors, que é do gênero Garota Mágica lá do Japão, e eu acho que eles estão querendo ir um pouco para essa abordagem de Garota Mágica, porque eles deram um bracelete pra ela. E o ponto interessante, que é o que eu realmente tô esperando de ver até o final da temporada, é eles chegarem e dizerem que o bracelete não é a fonte do poder dela. Ela achar que o poder vem do bracelete, mas o poder de fato vir dela mesma. Eu acho que isso é extremamente importante. Pode ser meio clichê? É, pode ser um pouco clichê, mas eu acho que no final vai acabar sendo muito mais legal pra personagem os poderes vindo dela, de dentro dela. Ah, mas não tem a nuvem dos inumanos. Ah, grande coisa que não tem a nuvem dos inumanos. Diz que ela é uma mutante, diz que ela tem poderes e deu. Pra mim já é o suficiente. Mas eu espero que no final realmente tenha essa jornada dela pra ela entender que os poderes não vêm do bracelete. Eu ainda tenho essa esperança. Porque assim, ó, vamos pegar o próprio exemplo da Sakura Card Captors. Claro, ela tem o báculo mágico dela, mas não é o báculo que dá o poder pra ela. É ela que tem a descendência da magia. É ela que aprende a usar os poderes mágicos. O báculo tá ali, ajuda, é um negócio que canaliza o poder dela e tudo mais, mas o poder ainda vem da Sakura. E é um pouco parecido com a Stargirl, porque o cajado só funciona com a Stargirl. Então assim, ó, eu ainda tenho essa esperança que os poderes dela, que no primeiro episódio tudo pareceu mostrar que veio do bracelete, eu acho que pode existir um plot twist, uma justificativa pra dizer que os poderes não vieram do bracelete, e sim dentro dela. Sempre esteve dentro de você, Kamala Khan, no seu coração. Como eu disse, é clichê, mas eu acho que é mais legal pra personagem os poderes virem dela. Porque assim, ó, na HQ, o primeiro diálogo que tem na HQ é a Kamala Khan querendo comer um bacon, mas ela não pode por causa da religião dela. Então ela vai sempre na lojinha do Bruno pra cheirar o bacon. Porque daí ela pode ter o gostinho de ter o bacon, mas não necessariamente ter o bacon. E a amiga da Kamala Khan na HQ diz que ela não pode ter as duas coisas, porque cheirar o bacon é como se fosse comer o bacon. E que ela precisa se decidir entre não ter o bacon e comer o bacon, porque não existe meio termo. E isso acaba sendo uma metáfora da própria história, porque a Kamala Khan, ela consegue encontrar um jeito
de encontrar a resposta no meio disso, de ter uma vida adolescente nos Estados Unidos e também de abraçar a cultura das origens dela. Ao mesmo tempo que ela é uma heroína, ela consegue encontrar um equilíbrio entre tudo isso, e é ela que escolhe isso. Ela encontra essa solução através da metáfora dos poderes dela. Então é por isso que pra mim é tão importante os poderes virem dela e não de um bracelete. Mas assim, ó, isso é só minha opinião. E de longe não estraga o episódio, mesmo que no final das contas os poderes venham do bracelete, todo o feeling das HQs está proposto aqui. É uma adaptação com muito coração, com ótimas caracterizações, e que mesmo que não tenha o que eu considero ideal, eu acho que ainda vai acabar sendo uma série muito boa da Marvel. Surpreendentemente, porque eu não tava pensando que ia ser tão boa. E por causa da caracterização dos personagens, que mesmo não tendo os poderes dela, ainda tem muito coração ali. E agora eu tô muito empolgado pra ver o restante da série e ver se eles vão conseguir manter esse padrão alto de episódio e ver até onde eles vão levar o seriado e como que vai ser a conclusão dele. Porque é isso que eu tô me importando mais nesse momento. Eu quero ver o desenvolvimento final da Kamala Khan. Quero ver onde que eles vão levar esse negócio dos poderes dela. É a hora da nota, né? Eu acho que esse foi um episódio nota 8. Ótima fotografia, ótima caracterização. E eu fiquei compenetrado no episódio o tempo todo, gostando do que estava acontecendo ali. Foi uma série que me surpreendeu da Marvel. E que não caiu naqueles CGIs ruins da Marvel, aquela câmera muito banal da Marvel. É uma série com muita identidade e que consegue transpor isso com muita personalidade. Mas enfim, gente, isso daqui é só a minha opinião. De repente você viu, não gostou, de repente você viu e gostou, concorda ou não concorda, por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, gente, eu acho que é isso daí. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o primeiro episódio de Miss Marvel. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.